O sargento Pedro Lins ergue a mão e para tudo com um único gesto. 40 prisioneiros alemães estão ajoelhados no centro do galpão, os olhos fixos no chão, as mãos abertas sobre a nuca. A ordem chegou clara pelo rádio: eliminar os cativos sem exceções. Mas Lins não recua. Ele atravessa o corredor em passos lentos, passa pelos próprios companheiros e se planta entre os fuzis e os homens ajoelhados. O comandante grita o nome dele 2 vezes. Ele não responde. O cheiro de pólvora ainda gruda na garganta. As paredes do galpão tremem com o eco dos tiros lá fora. E naquele corredor estreito, o tempo para. Ninguém, nos anos que se seguiram, conseguiu explicar com certeza o que passou pela cabeça de um soldado da FEB naquele instante. Mas o que ele fez ali salvou 40 vidas e quase destruiu a dele. O que você ainda não sabe é o preço que ele pagou por essa escolha. E se quiser descobrir o fim dessa história, inscreva-se no canal agora e escreva nos comentários de onde você está assistindo. O galpão fica a 3 quilômetros ao norte de Fornovo, numa curva de estrada que o mapa italiano nem registra. É abril de 1945 e a Força Expedicionária Brasileira avança há semanas pelo Vale do Rio Taro, empurrando os alemães para cima, palmo a palmo, sob uma chuva que não para. O sargento Pedro Lins tem 26 anos, cabelos curtos colados de suor na testa, e uma cicatriz fina no queixo que ganhou numa emboscada em Montese 3 semanas antes. Ele não é o mais antigo do pelotão, mas é o que os outros olham quando a ordem não faz sentido. Naquela manhã, a ordem não fazia nenhum sentido. O pelotão de Lins chegou ao galpão às 6h40, depois de uma marcha noturna de 11 horas pela lama. Eles esperavam resistência. Encontraram 42 soldados alemães sentados no chão, os rifles empilhados no canto, as mãos visíveis. O mais velho deles tinha uns 50 anos e segurava uma fotografia dobrada entre os dedos. O mais jovem parecia ter 16. Nenhum dos dois olhou para Lins com ódio. Olharam com o cansaço de quem já entregou tudo o que tinha para uma guerra que não era mais deles. O cabo Reinaldo Souza, segundo na hierarquia do pelotão, varreu o ambiente com os olhos e baixou o fuzil. Ninguém atirou. Ninguém gritou. Por alguns minutos, o galpão ficou em silêncio absoluto, quebrado só pelo vento entrando pelas frestas da parede de madeira e pelo som distante de artilharia lá no norte. Lins contou os prisioneiros 2 vezes, registrou o número no bloco de campo e mandou o rádio chamar o comando. Foi nesse momento que a situação virou. A voz do tenente Carvalho chegou pelo rádio com estática, mas clara o suficiente. A ordem era direta. Aquele setor estava fora do corredor de avanço autorizado. Os prisioneiros não podiam ser escoltados sem comprometer o flanco, e o pelotão precisava seguir em frente em menos de 20 minutos. O que fazer com os cativos ficava, nas palavras do tenente, a critério do oficial presente. Lins segurou o rádio por um longo segundo. Reinaldo olhou para ele. Os dois sabiam exatamente o que aquelas palavras significavam naquele contexto, naquele dia, naquela guerra. Lins desligou o rádio e ficou parado no meio do galpão por quase 1 minuto inteiro. O soldado, com a fotografia dobrada, levantou os olhos e encontrou os dele. Não disse nada. Não precisou. Havia 42 homens naquele chão que tinham escolhido entregar as armas em vez de morrer. E agora, a guerra tentava cobrar essa escolha com juros. Lins sentiu o peso do bloco de campo na mão, o cheiro de madeira úmida e suor velho, e tomou a primeira decisão que mudaria tudo. Ele chamou Reinaldo para perto e falou baixo, rápido, sem hesitar. Os prisioneiros seriam mantidos vivos, amarrados, dentro do galpão, com 2 homens de guarda. O pelotão seguiria o avanço. Quando o setor fosse consolidado, eles voltariam com escolta adequada. Reinaldo abriu a boca para responder e fechou sem falar nada. Havia uma lógica ali que ele entendia, mas havia também uma desobediência clara a uma ordem que vinha de cima. E desobediência, naquele exército, naquele momento, tinha um preço que nenhum dos dois conhecia ainda. Os 2 soldados designados para a guarda eram o cabo Ferreira e o recruta Domingos, que tinha 18 anos e nunca tinha visto neve antes de chegar à Itália. Ferreira era experiente, calado,
do tipo que executava sem questionar. Domingos era o oposto. Perguntava tudo, errava muito, mas era leal de um jeito que assustava. Lins os posicionou nas duas entradas, deu instruções curtas e claras e olhou para os 42 prisioneiros uma última vez antes de sair. O soldado com a fotografia dobrada fez um gesto leve com a cabeça, quase imperceptível. Lins não respondeu. Virou e saiu. O pelotão retomou o avanço às 7h05. A estrada subia entre árvores baixas e campos encharcados, e o barulho da artilharia crescia a cada curva. Lins marchava na frente, o olhar fixo no horizonte, mas a cabeça ainda dentro do galpão. Ele sabia que a decisão que tomara não era invisível. O rádio registrava horários. O tenente Carvalho esperava uma confirmação que não tinha chegado, e em algum ponto do dia, alguém iria notar o silêncio. A confirmação que o tenente esperava era simples. Uma palavra, um código, um clique no rádio. Lins não enviou nenhum dos três. Durante 2 horas, enquanto o pelotão avançava pelo vale e trocava tiros espalhados com grupos isolados de alemães em retirada, o rádio de Lins ficou em silêncio deliberado. Reinaldo checou o equipamento 2 vezes para ter certeza de que estava funcionando. Estava. O silêncio era uma escolha, e todos no pelotão sabiam disso. Foi Reinaldo quem primeiro ouviu os passos atrás deles, por volta das 9 da manhã. Um mensageiro a pé, enviado pelo tenente Carvalho, suando e com a bota direita rasgada na lateral. Ele carregava um bilhete manuscrito dobrado, sem carimbo, sem protocolo formal, apenas a letra apertada do tenente no papel de campo. Lins abriu, leu uma vez. Dobrou de volta e colocou no bolso. Reinaldo estudou o rosto dele tentando ler alguma coisa. Não conseguiu. Lins mandou o mensageiro sentar, beber água e esperar. Depois, chamou Reinaldo para longe dos outros e mostrou o bilhete. A mensagem era clara e direta: confirmar a eliminação dos cativos ou responder pessoalmente pelas consequências. O tenente Carvalho não estava mais usando linguagem ambígua. Havia um prazo escrito no canto à mão, com a caligrafia apertada de quem estava com raiva. 12h. Eram 9h20. Lins tinha 2h40 para tomar uma decisão que, em qualquer direção que escolhesse, ia mudar o resto da vida dele. Reinaldo ficou olhando para o bilhete por um longo tempo. Depois levantou os olhos e perguntou, com a voz baixa e sem julgamento, o que Lins pretendia fazer. Lins não respondeu de imediato. Ele olhou para o pelotão espalhado pela estrada, para os campos ao redor, para a fumaça distante no norte. Depois olhou para o relógio de pulso que seu pai lhe dera antes do embarque, um relógio simples com um mostrador arranhado, e o que passou pela cabeça dele naquele instante, ninguém jamais soube ao certo. O que todos souberam foi o que ele fez a seguir, e foi exatamente isso que nenhum deles esperava. Lins dobrou o bilhete, enfiou de volta no bolso e fez algo que nenhum soldado do pelotão esperava. Virou no sentido contrário ao avanço e começou a andar de volta para o galpão. Reinaldo ficou parado por 2 segundos completos antes de reagir. Chamou Lins pelo nome 2 vezes. Lins não parou. O mensageiro, ainda sentado na beirada da estrada com o cantil na mão, observou a cena sem entender. Depois se levantou devagar e caminhou de volta na direção de Carvalho. E o que ele foi contar ao tenente seria o estopim que aceleraria tudo. Reinaldo correu atrás de Lins e alcançou o sargento 50 metros depois. Falou rápido, no tom de quem tenta convencer sem levantar a voz. Havia uma mensagem clara, havia um prazo, havia um tenente esperando resposta. Lins ouviu tudo sem desacelerar. Depois respondeu com uma única frase, sem olhar para o lado. Ele não ia deixar 40 homens morrerem amarrados dentro de um galpão porque era mais fácil para o avanço. Reinaldo fechou os olhos por um instante. Depois acompanhou o sargento sem mais uma palavra. Os dois chegaram ao galpão às 10h15. Ferreira estava na entrada, o fuzil atravessado no peito, o rosto sem expressão. Domingos estava do lado de dentro, sentado num caixote, e levantou de um salto quando viu Lins entrar. Os 42 prisioneiros continuavam no chão, os pulsos amarrados com cabo de comunicação, alguns dormindo, outros com os olhos abertos no teto.
O soldado com a fotografia dobrada estava acordado. Quando Lins entrou, ele levantou a cabeça devagar, como se soubesse que algo havia mudado lá fora. Lins fez uma varredura rápida do ambiente e chamou Ferreira para perto. Explicou a situação em menos de 1 minuto. A mensagem existia, o prazo existia, e ele não ia cumprir nenhum dos dois. O que precisava era de uma saída que mantivesse os prisioneiros vivos e tirasse o pelotão da linha de fogo burocrático que estava prestes a chegar. Ferreira ouviu com os braços cruzados e o queixo baixo. Quando Lins terminou, o cabo fez uma pergunta simples. Havia algum caminho pelo qual os prisioneiros pudessem ser entregues a outro setor sem passar pelo tenente Carvalho. Lins desdobrou o mapa de campo sobre uma caixa de munição vazia. O mapa mostrava 2 corredores de avanço aliado, separados por um trecho de mata de pouco mais de 4 quilômetros. O corredor da esquerda era o de Carvalho. O da direita pertencia ao capitão Almendra, do 3º Batalhão. Um homem que Lins conhecia desde o treinamento no Brasil e de quem nunca tinha ouvido uma ordem covarde. Se conseguissem mover os prisioneiros pelos 4 quilômetros de mata antes do meio-dia, poderiam entregá-los ao setor de Almendra sem que Carvalho tivesse jurisdição sobre o que acontecesse depois. Era uma manobra no limite da legalidade militar, e todos no galpão sabiam disso. Domingos foi o primeiro a falar. Perguntou se mover 42 prisioneiros amarrados por 4 quilômetros de mata em menos de 2 horas era possível. Ninguém respondeu de imediato. Lins olhou para os prisioneiros, calculou o estado físico deles, o terreno, o tempo. Depois virou para Reinaldo e disse que precisava dos 10 homens restantes do pelotão de volta no galpão em 20 minutos. Reinaldo saiu correndo. Ferreira e Domingos ficaram nos postos, os olhos atentos, enquanto os prisioneiros começavam a perceber que algo havia mudado no ar. O pelotão chegou ao galpão às 10h41. Lins reuniu os 12 homens, os 10 que voltaram com Reinaldo mais Ferreira e Domingos, em semicírculo e explicou o plano sem rodeios. Houve um silêncio de 10 segundos antes de qualquer reação. Depois, o soldado Brás, o mais velho do grupo, perguntou em voz alta o que acontecia com ele se Carvalho chegasse antes do meio-dia. Lins respondeu que acontecia o mesmo que já estava acontecendo, uma corte marcial. A diferença era que, nesse caso, haveria 42 homens vivos para testemunhar por que a decisão foi tomada. Brás olhou para os outros, pensou por um segundo e pegou no fuzil. Os prisioneiros foram colocados em fila às 11h menos 5. Lins andou ao longo da fila e cortou as amarras dos pulsos com a faca de campo, substituindo-as por uma corda coletiva que ligava os homens uns aos outros pelos ombros, permitindo o movimento mais rápido. O soldado com a fotografia dobrada ficou logo atrás de Lins na fila, e quando o sargento passou por ele, o alemão disse uma palavra em voz baixa, numa mistura de italiano e alemão, que Lins não entendeu completamente, mas entendeu o suficiente. Era obrigado. A coluna entrou na mata às 11h em ponto. O terreno era íngreme nos primeiros 500 metros, com raízes cruzadas e lama até o tornozelo. Alguns prisioneiros tropeçavam, e os brasileiros os sustentavam pelo braço sem hesitar, num gesto que teria parecido impossível 48 horas antes. Domingos marchava no final da coluna, os olhos em todas as direções ao mesmo tempo, o dedo fora do gatilho por instrução direta de Lins. Não havia inimigo naquela mata, mas havia um relógio correndo. Às 11h32, o rádio de Lins vibrou. Era Carvalho. A voz chegou seca, com pouca estática, o que significava que o tenente havia avançado o posto de rádio. Ele queria confirmação imediata. Lins olhou para Reinaldo ao lado dele na mata. Reinaldo fez um gesto com a cabeça, que podia significar qualquer coisa. Lins desligou o rádio sem responder e acelerou o passo. A coluna toda acelerou junto, como se o silêncio do rádio tivesse transmitido urgência para cada par de pernas naquela mata. Faltavam 800 metros para o setor de Almendra, quando ouviram vozes à esquerda. Não eram alemãs, eram brasileiras, e vinham na direção deles com velocidade. Lins parou a coluna com um gesto, posicionou os homens em linha e esperou. 30 segundos depois, 2 soldados do pelotão de Carvalho apareceram entre as árvores, ofegantes com ordens escritas na mão.
Viram a coluna de prisioneiros. Viram Lins. Pararam. Um deles abriu a boca e não disse nada por um momento, tentando encaixar o que estava vendo com o que tinha sido mandado fazer. Lins se aproximou dos dois com passos lentos e a voz completamente calma. Disse que os prisioneiros estavam sendo transferidos para o setor do capitão Almendra por questão de capacidade logística e que qualquer dúvida sobre o procedimento devia ser levada diretamente ao capitão, não ao tenente. Era uma meia-verdade construída com precisão cirúrgica, e os dois soldados de Carvalho não tinham autoridade nem tempo para desmontá-la ali. Olharam um para o outro, olharam para a coluna e deram passagem. O que eles foram contar a Carvalho nos minutos seguintes tornaria o confronto inevitável. A coluna chegou ao setor do capitão Almendra às 11h53, 7 minutos antes do prazo. Lins entrou no posto de comando com os 42 prisioneiros em fila, o mapa dobrado na mão e o rádio desligado no cinto. Almendra estava sobre uma mesa de tábuas com 3 mapas abertos e uma xícara de café frio ao lado. Levantou os olhos, viu a coluna, viu Lins e não disse nada por um longo instante. Depois perguntou, com a voz de quem já viu muita coisa e pouco ainda o surpreendia, de onde tinham vindo aqueles homens. Lins respondeu com precisão. Nome do galpão, coordenadas, horário da captura, razão da transferência. E então colocou o bilhete manuscrito de Carvalho sobre a mesa sem comentário. Almendra leu, dobrou o papel, guardou no bolso do uniforme e disse apenas: "Deixa comigo." Os prisioneiros foram encaminhados para a área de triagem do batalhão de Almendra em menos de 10 minutos. O soldado com a fotografia dobrada passou por Lins na saída e parou por meio segundo, os olhos encontrando os dele. Tirou a fotografia do bolso e a estendeu com as 2 mãos. Lins olhou para a imagem. Uma mulher jovem, 2 filhos pequenos, uma casa com janela de madeira ao fundo. Não aceitou a foto. Fez um gesto suave de volta com a cabeça e apontou para o bolso do alemão. O homem guardou a fotografia, respirou fundo e seguiu a fila. Nenhum dos dois disse uma palavra. Não precisavam. Lins saiu do posto de Almendra às 12h08. O prazo havia passado. O rádio voltou a funcionar assim que ele o ligou, e a primeira mensagem era de Carvalho, ordem de se apresentar imediatamente ao comando de batalhão. Não havia dúvida sobre o tom. Reinaldo estava ao lado de Lins quando a mensagem chegou e leu a expressão dele com cuidado. Lins respirou pelo nariz, olhou para o pelotão reunido ao redor e disse em voz alta que todos voltassem ao avanço normal, que ele se apresentaria sozinho. Brás protestou. Domingos protestou mais alto. Lins levantou a mão e o silêncio voltou. Ele caminhou sozinho até o comando de batalhão, 3 quilômetros a pé pela mesma estrada que tinha percorrido na direção contrária, horas antes. Chegou às 13h20, entrou na tenda do comando e se apresentou ao Major Fonseca, superior direto do tenente Carvalho. A tenda estava cheia. Carvalho de um lado, 2 oficiais de Estado-Maior do outro e um escrivão militar sentado no canto com um bloco aberto. Era um inquérito informal, mas era um inquérito. Lins ficou em posição de sentido e respondeu cada pergunta com a mesma precisão com que havia explicado tudo a Almendra. Datas, horários, coordenadas, decisões e razões. Carvalho interrompeu 3 vezes. Nas 3, Lins esperou o tenente terminar e continuou de onde havia parado, sem levantar a voz, sem mudar o tom. O Major Fonseca ficou em silêncio durante quase toda a sessão, os dedos entrelaçados sobre a mesa, os olhos indo de um para o outro. Quando Lins terminou o relato, Fonseca pediu para todos saírem, exceto Lins e Carvalho. Os 2 oficiais de Estado-Maior saíram. O escrivão saiu. A tenda ficou em silêncio por um momento que pareceu muito mais longo do que foi. Fonseca olhou para Carvalho e fez uma pergunta direta. A ordem de eliminação havia sido registrada formalmente no livro de campo do batalhão. Carvalho ficou imóvel. Fonseca repetiu a pergunta com o mesmo tom. Carvalho respondeu que a instrução tinha sido transmitida verbalmente pelo rádio e reforçada por um bilhete pessoal, mas que não havia protocolo formal registrado,
pois a situação tática não permitia procedimento completo. Fonseca acenou com a cabeça devagar, como quem confirma uma suspeita que tinha desde o início. Depois virou para Lins e disse que o sargento estava suspenso de funções por 48 horas, enquanto o caso era avaliado. Lins bateu continência e saiu da tenda sem expressar nada no rosto. As 48 horas passaram. Depois vieram mais 24. Depois mais 48. Lins ficou no acampamento base sem função definida, dormindo numa barraca separada, comendo nas mesmas filas que os outros, mas sem missão atribuída. O pelotão seguiu o avanço sem ele, com Reinaldo no comando temporário. Em 6 dias, a guerra na Itália chegou ao fim. A rendição alemã foi assinada em 2 de maio de 1945, e a Força Expedicionária Brasileira estava entre as tropas aliadas que receberam a notícia ainda em campo, com a lama nas botas e o cansaço de meses gravado nos rostos. Lins soube da rendição sentado na entrada da barraca, o relógio do pai no pulso, o mesmo de mostrador arranhado. Um soldado passou correndo e gritou a notícia para todo o acampamento. Houve gritos, abraços, tiros para o ar em alguns pontos. Lins ficou quieto. Não porque não sentisse nada, mas porque o que sentia era difícil de separar. Havia o alívio da guerra terminada e havia a incerteza do inquérito ainda aberto, e as duas coisas ocupavam o mesmo espaço dentro dele, sem deixar muito lugar para a celebração. O resultado do inquérito chegou 12 dias depois do fim da guerra, num envelope lacrado, entregue pelo escrivão do batalhão. Lins abriu sozinho na barraca. A conclusão era de que a decisão tomada pelo sargento, embora em desobediência a uma instrução transmitida verbalmente e reforçada por bilhete pessoal sem protocolo formal, não configurava ato passível de punição militar grave, dado que a instrução em questão contrariava as convenções de tratamento de prisioneiros de guerra e não havia sido registrada como ordem oficial no livro de campo do batalhão. Lins foi reintegrado às funções com uma anotação no prontuário e nenhuma outra consequência formal. Carvalho foi transferido para outro batalhão 2 semanas depois, sem explicação oficial registrada. Reinaldo soube do resultado antes de Lins terminar de dobrar o envelope e foi o primeiro a apertar a mão dele. Domingos abraçou o sargento com força suficiente para levantar os dois do chão. E Brás, que nunca abraçava ninguém, bateu 2 palmas lentas no ombro de Lins e voltou para o que estava fazendo sem dizer uma palavra. Era o máximo que Brás sabia oferecer, e todos entenderam. O pelotão estava inteiro. Os 42 prisioneiros estavam vivos, e a guerra havia acabado. Nos anos seguintes, a história do galpão circulou entre os veteranos da FEB de forma fragmentada, como todas as histórias que dependem de memória e não de papel. Alguns detalhes mudaram de boca em boca. O número de prisioneiros variou entre 38 e 50. O nome do galpão foi esquecido. O prazo foi comprimido para menos de 1 hora em algumas versões. Mas o núcleo da história permaneceu o mesmo em todas elas. Um sargento brasileiro desobedeceu uma instrução e caminhou de volta para salvar homens que a guerra havia decidido descartar. O nome de Pedro Lins não entrou em nenhum monumento. Não havia medalha para o que ele fez. O soldado com a fotografia dobrada voltou para a Baviera em julho de 1945. Décadas depois, num depoimento gravado por um pesquisador italiano, ele descreveu o galpão, a corda nos ombros, a mata e o brasileiro que parou na frente da fila e não recuou. Disse que nunca soube o nome daquele homem. Disse que pensou nele todas as semanas pelo resto da vida. E disse que a única coisa que conseguia descrever com certeza era o relógio no pulso dele. Simples, com um mostrador arranhado, que brilhou por 1 segundo quando a luz da mata bateu no metal, enquanto ele apontava o caminho. Um soldado brasileiro desobedeceu uma ordem, caminhou na direção contrária e colocou o próprio corpo entre 42 homens e a morte. Não havia glória nisso. Não havia medalha esperando do outro lado. Havia apenas uma escolha feita num corredor escuro, com o relógio correndo e a consciência mais pesada que o fuzil. Pedro Lins voltou ao Brasil sem reconhecimento oficial, sem discurso, sem cerimônia. Mas em algum lugar na Baviera,
Um homem que deveria estar morto abraçou os filhos, viu os netos crescerem e pensou num sargento de mostrador arranhado todas as semanas pelo resto da vida. Às vezes a história mais importante não está no monumento. Está no gesto que ninguém registrou e que mudou tudo mesmo assim. Se essa história tocou você, escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe com alguém que precisa conhecer a FEB, que não saia ainda. No comentário fixado aqui embaixo você encontra nosso conteúdo escrito com muito mais detalhes sobre os pracinhas brasileiros que a história oficial esqueceu. Vale cada linha.